Brasil foi descoberto ou o Brasil foi invadido? Essa pergunta esconde algo muito mais profundo sobre quem nós somos e de quem são essas terras. Se nós voltarmos lá em 1494, Tratado de Tordesilhas, essas terras já não tinham donos oficiais antes mesmo da chegada de Cabral? Vamos lá. Nós passamos de Pindorama para a ilha de Veracruz, Terra Nova, Terra dos Papagaios, Terra de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Terra Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil e finalmente Brasil. De colônia à república, nós não mudamos apenas de nome. Nós construímos aqui uma nação. Uma nação baseada em leis, em marcos e em títulos de propriedade. Mas hoje, o que se ergue sobre esse solo, ao lado de nós brasileiros, é segregação e insegurança. E é aqui que a pergunta de quem é o Brasil deixa de ser história do passado e vira o seu presente. Você sabe, por exemplo, qual é a linha que separa o marco temporal do conceito de indigenato? E você imagina o porquê essa distinção decide o futuro da sua vida? Não é só um problema do índio ou do produtor rural, mas interfere na vida de todos nós brasileiros. Acompanhe comigo. O STF, quando julgou o caso Raposa Serra do Sol, fixou a tese do marco temporal de 88. Quase 2 décadas depois, esse mesmo STF decide mudar de ideia e julga a inconstitucionalidade da lei do marco temporal, que foi aprovada pela maioria dos parlamentares no Congresso Nacional. E está aí um flagrante exemplo de insegurança jurídica, quando nós não sabemos mais os limites das competências dos poderes constituídos. Porque o Congresso Nacional legisla e o Supremo Tribunal Federal também. Essa decisão da Suprema Corte apresenta uma profunda reconfiguração do conteúdo normativo apresentado pelo Parlamento, usurpando o papel de instância hegemônica de definição da política indigenista brasileira. Agora nem precisa mais provar que os indígenas habitavam tradicionalmente uma determinada área em 1988 para viabilizar a demarcação. Qualquer área hoje é passível de ser demarcada. Qualquer área. Inclusive a sua casa em território urbano. Basta que os índios a reivindiquem. Isso mesmo. Basta uma reivindicação para colocar em xeque áreas que estão no contexto do domínio privado há gerações. Agora me diga, se qualquer área pode ser passível de demarcação, bastando que os índios a reivindiquem, onde está a garantia do seu direito de propriedade? No plano procedimental, o Supremo também trouxe relativizações que estavam introduzidas pelo Congresso. Por exemplo, dispensou que os depoimentos colhidos pelos antropólogos em campo tivessem de ser registrados em áudio e vídeo. Agora basta registro em áudio. Isso garante verdade ou facilita equívocos, para não dizer fraudes? E o proprietário? E nós? E os demais brasileiros? Quem equilibra os nossos direitos? Nós nem temos mais a possibilidade de exigência de que aquilo que o índio contou para o antropólogo esteja devidamente registrado para que nós possamos nos defender, ou pelo menos para que tragamos para um contexto democrático, claro e transparente, que o antropólogo disse que ouviu dos índios. Também em relação às benfeitorias, estas continuam sendo indenizáveis, mas somente aquelas realizadas antes da portaria declaratória. Se o produtor investiu, produziu, colocou dinheiro no seu imóvel depois da portaria declaratória, ele vai perder tudo, porque o Supremo chama isso de benfeitorias de má-fé. Eu chamo de trabalho. É o típico caso no qual o produtor está sendo punido por não poder se dar ao luxo de abandonar a sua atividade econômica, pois ele precisa continuar produzindo mesmo após a canetada do ministro. Mas nem tudo está perdido, porque ainda figura a indenização da terra nua. Então o problema foi resolvido? Não. Primeiro que a indenização não tem caráter de reparação patrimonial propriamente dita, mas de mera compensação, viabilizando minimizar os impactos demarcatórios, porque o valor que se cogita é ínfimo face ao valor real de mercado. É uma compensação que não repara o patrimônio de quem trabalhou a vida toda. Por exemplo, o produtor rural que recebe essa indenização, ele não consegue com esse valor comprar outra área equivalente para continuar a mesma atividade que desenvolvia antes. É uma matemática que não fecha. Imagine só, o Brasil inteiro podendo ser demarcado. Haverá recurso para indenizar todo mundo? Para tirar o Brasil dos brasileiros? Ou para tirar os brasileiros do Brasil? Em meio ao caos jurídico e à instabilidade social que essas reviravoltas interpretativas trazem, o Supremo, quando fixa a figura da indenização da terra nua, ele acerta em um ponto. Prevê o direito de retenção do proprietário enquanto não receber integralmente o valor incontroverso. O que é o valor incontroverso? É o valor que a União acha que vale o seu imóvel. Enquanto você não receber integralmente esse valor, a terra é sua. Não pode haver limite à propriedade, nem à posse do particular. Mas aqui está a cereja do bolo. Em tese, as invasões estariam com seus dias contados. E essas sobreposições com terra indígena no nosso CAR e no nosso CIGEF também. O Supremo Tribunal Federal impõe ainda condicionantes ambientais, sociais, procedimentais rigorosas para as atividades econômicas, circulação de pessoas, turismo, uso produtivo das terras indígenas, sempre vinculadas à consulta prévia, livre e informada, princípio da proporcionalidade, ampliando, no contexto das terras já demarcadas,
uma intervenção estatal? Esse é um tema jurídico denso que gera muitas interpretações. O meu objetivo aqui é trazer luz aos fatos e como eles impactam o nosso dia a dia. Mas eu quero saber de você. Esse cenário de incerteza também te preocupa? Ficou aqui alguma dúvida sobre as diferenças entre conceitos? Comente aqui embaixo. Eu quero entender quais são as suas dúvidas para nós continuarmos aprofundando essa conversa.